Jejum. De um lado, uma corrente que apoia loucamente o hábito. Diz que melhora a saúde física, mental e até previne doenças. De outro, tem quem diga que tem contraindicação, que não tem muito benefício ou pode gerar uns riscos, enfim, à saúde. O que você acha de jejum intermitente, esta febre no mundo do wellness? Tchau, Bela! Seu podcast sobre tendência, comportamento e inovação nos mercados de beleza e bem-estar. Bom, eu, como uma boa taurina comilona, falar de jejum é totalmente fora da minha imaginação. Não é comigo. Eu já testei muitos formatos como uma profissional do assunto, sempre com acompanhamento médico, mas nem falo isso tanto nas redes, porque isso é uma coisa que você precisa fazer com um profissional junto, não dá para inventar moda. Mas antes de mais nada, da gente falar dessa tendência, é importante que a gente ressalte que a gente não vai fazer isso sob a perspectiva de emagrecimento neste episódio, porque, cansamos de falar que a gente não fala desse assunto. Pois é, a gente veio aqui para falar de mitos, tabus e controvérsias sobre o jejum. E, voltando lá ao início da história, o que é interessante a gente entender? Por que o jejum virou febre? Porque, de certa forma, nós, humanos, somos uma espécie muito atípica, porque a gente conseguiu controlar o alimento. E isso levou ao hiperconsumo dele. Então, a gente começa a criar uma relação de conforto com o alimento e agora a gente está no processo de construir e desconstruir essa relação. Jejum também se relaciona com biohacking, um termo que a gente vem falando, nos últimos episódios, que tem a ver com você meio ser capaz de alterar a sua própria biologia ou fisiologia, enfim, para otimizar a saúde física, otimizar a saúde mental, emocional, psicológica, em busca de longevidade, que no fim das contas, também já falamos muito disso aqui, a performance dentro do wellness está centrada, a performance capitalista da vida no wellness está centrada nesse lugar de longevidade. Essa é uma nomenclatura que combina medicina e biologia e está no discurso de todos os gurus fitness, wellness, que propagandeiam uma capacidade, inclusive do jejum, melhorar as suas capacidades físicas, cognitivas, até viver 180 anos, como afirma o pai do biohacking, o Dave Asprey, que estava até numa matéria da Veja publicada esse ano. Pois é, o conceito é interessante, a gente tem muitas coisas a aprender, tem partes que são mais ancestrais, mais modernas, a gente tem várias maneiras de olhar para isso, até porque só para não confundir, o biohacking não necessariamente tem a ver com tecnologia, tá? É só você hackear o seu corpo, o seu sistema. O problema é que o assunto gerou muito charlatanismo. Então, seja isso para falar de metodologias, para falar das promessas que não são 100% comprovadas, ou, como a Vânia já falou, a galera faz sem acompanhamento médico, então tá tudo um pouco de perna pro ar e a gente achou interessante trazer aqui. Como tudo que a gente fala de bem-estar e de saúde, a gente consegue achar pesquisa para tudo, defensor de todos os lados. O lance é só que não vai ter uma saída milagrosa, né, gente? Então, você ouviu dizer aí que isso é a saída para tudo, naturalmente não será. A principal abordagem nutricional é o jejum intermitente. Em linhas gerais, o que acontece é que quando a gente come, aumentam os nossos índices de glicemia e a liberação de insulina para absorver glicose e lipídios no sangue. Ou seja, se a gente ficar algumas horas sem comer, a glicose e os lipídios retornam aos níveis basais e o corpo depende do glicogênio e da gordura para continuar funcionando. Então, teoricamente, com o jejum prolongado, o corpo começa a pegar essa gordura armazenada para obter energia. Os defensores do jejum intermitente, e as pesquisas também, que, enfim, defendem essa tendência, apontam alguns benefícios e apontam jeitos disso ser feito também. Então, tem jejum em dias alternados, como o método defendido por um nutricionista chamado Grant Tinsley, que defende que você fica o dia inteiro em jejum, consumindo bebidas sem açúcar. Pode tomar café, pode tomar água, pode tomar chá, até 500 calorias. E aí, nos dias sem jejum, você pode comer o que você quiser.
24 horas, tá bom pra você? Não, quero falar disso, me deixa comer. Tem o jejum de 16 horas, talvez um dos mais populares, que você normalmente pula o café da manhã ou faz uma jantinha, né, bem cedo. Tem uma nutricionista, a Jack Nugent, e óbvio, né, que ela fala que você tem que ficar muito hidratado nesse período de restrição alimentar, porque inclusive sentir sede a gente às vezes confunde com tá com fome. Tem jejum de 12 horas, enfim, de 8 horas, todo tipo possível de adaptação. E a teoria, em linhas gerais, diz que os benefícios acontecem com a frequência com que você mantém esse hábito. Então, fazer exercícios leves, tomar bebida sem caloria, tomar café, água, chá, nesse período de restrição alimentar e segurar firme, né, o temperamento, porque no começo é difícil, né? E eu achei interessante o jejum circadiano. Que agora tem todo tipo, né? Novos, não é só por horas. Exato. Que é uma coisa... Bom, a gente já falou de ciclo circadiano aqui, né? Mas esse aqui ele tem uma pegada ancestral. Então ele olha para o que ficou famoso na Índia, que é a prática de você ajudar a regular o seu relógio biológico, porque a gente desregulou completamente no ambiente moderno, para ajudar a prevenir distúrbios do sono e regular os hormônios. Então, você vai seguindo em que momento o seu corpo produz que tipo de hormônio e aquilo vai ditar uma forma... O seu próprio jejum ali, né? O seu próprio jejum. É mais gentil, alinha os seus hábitos alimentares com, então, esses ritmos de produção de hormônio e de outros neurotransmissores naturais. E... Por isso, a cada momento vai ter um tipo de alimento recomendado que remete muito a tudo ayurvédico mesmo, né? Sim. E aí você come no período em que o seu corpo precisa de energia e faz a última refeição no pôr do sol, que é quando você deveria, anota aí, começar a se desligar para dormir, né? Não que nem a gente vai jantar às 10 da noite. Socorro. Mas enfim, todas essas formas terapêuticas de jejum também podem incluir a abstenção de alimentos sólidos, por exemplo, por um período que pode durar de 5 a 35 dias. Esses são os detox mais conhecidos, né? Menos jejum completo, enfim, mais sobre você dar um reset no organismo e no metabolismo. Tem quem aguente uma semaninha de líquidos, também já fiz. Esse posso contar todos os tipos, esse dá para fazer. Mas enfim, no de líquidos, normalmente você pode tomar um caldinho de legumes, tem um suquinho com muitas hortaliças, envolve um pouquinho de mel, dentro dessa régua de 500 calorias por dia, que não funciona para todo mundo. Então, não façam sozinhos em casa. Nada disso. Nada disso. Mas, é claro que se tem 1000 tipos de jejum, é porque eles têm algum benefício, né, mesmo. E o benefício que a gente encontrou em comum a tudo isso é a autofagia, que é um mecanismo de digestão intracelular que muitos pesquisadores afirmam que, de fato, regenera células e retarda o envelhecimento a nível celular, só para você não achar que a gente está falando de ruga. A nutricionista Pauline Fox, por exemplo, disse na Vogue americana que o jejum intermitente associado à escolha correta de alimentos, priorizando proteínas, evitando açúcar, obviamente evitando alimentos processados, pode ajudar a regular os hormônios, melhorar o humor, dar mais energia, libido, fome, etc. Tem também muitos relatos de especialistas falando sobre perimenopausa, quando acontecem essa diminuição dos níveis de progesterona, testosterona, hormônio do crescimento, enfim, aumentando o risco de doença cardiovascular, o quanto o jejum intermitente poderia ajudar na prevenção delas. Nada disso é conclusivo, tá? A gente está falando sobre as hipóteses que estão surgindo, exatamente. E é claro que está se investindo muito nesse tipo de pesquisa, então a gente provavelmente vai voltar com esse assunto daqui a pouco. Atualizado, O que é interessante é saber que a tal da autofagia diminui com o envelhecimento e é isso que aumenta também o risco de doenças cognitivas ou câncer. Então a gente está falando aí Alzheimer, Parkinson, diversos tipos. E dizem, mais uma vez, que o jejum intermitente também pode ser recomendado de forma preventiva. Tem um estudo embrionário que foi feito na Universidade da Califórnia, em São Diego, esse ano,
fazendo uma associação do jejum com Alzheimer, porque restringir a alimentação por alguns períodos mais prolongados poderia diminuir o acúmulo de proteína amiloide no cérebro, que é uma das características dessa doença. Os resultados não são conclusivos, de novo, mas a gente poderia dizer que eles são convidativos para uma abordagem preventiva de doenças neurodegenerativas e também para que outros centros de estudo especialistas investam grana para fazer pesquisas mais aprofundadas, né, com bases maiores. Olha, eu sei que a gente falou lá no início que a gente ia não falar de emagrecimento, mas é importante a gente ressaltar que o jejum é também uma recomendação médica em casos de obesidade, tá? Então aqui estamos falando mais de uma questão de quadro médico mesmo, né? A Universidade do Colorado, por exemplo, fala que o jejum intermitente, obviamente, reduz, né, a sua... Ingestão de caloria, né? Então isso ajuda, mas ele também ajuda na maior diversidade do microbioma intestinal. Sim, tem episódio sobre microbioma intestinal também. Que tem tudo a ver com inflamação do corpo e, enfim... Absorção de nutrientes e etc, né? E a pesquisa que foi feita com voluntários que foram considerados com sobrepeso ou obesidade comprovou que sim, o jejum melhora essa diversidade e, de alguma forma, melhora a saúde geral dessas pessoas especificamente. O que eles concluíram, ou pelo menos apontam ali, é o descanso da microbioma. Então, você melhora essa diversidade, você descansa um pouco mais seu organismo e você ajuda ele a ser mais efetivo, mais inteligente e, com isso, ajudar na questão da obesidade. Mas tudo é polêmico e tem pesquisa para tudo, porque já tem várias pesquisas apontando que essa redução de peso que é gerada pelo jejum acontece unicamente por questões de consumo calórico, como seria em qualquer outra dieta restritiva, né? Então... Essa matéria também alertou que não é estudo de longo prazo sobre a segurança e a eficácia do jejum intermitente, né? A Health.com complementou essa afirmação dizendo que, apesar dos benefícios associados à restrição alimentar, a longo prazo o hábito pode resultar em alimentação desordenada, ganho de peso por compulsão alimentar e deficiências de nutrientes, que é um tema grande acontecendo hoje quando o assunto é alimentação, principalmente para os ortoréxicos, aqueles que estão viciados em serem saudáveis, magros, fitness e tal. Tem outros riscos que estudos apontam que se o jejum não for combinado com atividade física, pode levar ao acúmulo de gordura em órgãos como rins, fígado, músculos, cérebro, aumento de risco de cálculos biliares, também foram citados nessa pesquisa. Enfim, não façam isso em casa, gente, porque é sério. Não façam sem acompanhamento em casa, isso que eu quis dizer. E aí a gente tem mais estudos aqui, mais assustadores. Por exemplo, a Sociedade Europeia da Endocrinologia discutiu que pode causar nervosismo, letargia, danos ao pâncreas, risco para a função da insulina, agravamento da TPM, um dos mais assustadores dessa lista, dificuldade para dormir, mau hálito, que ninguém merece, ansiedade, irritabilidade e, óbvio, desidratação, porque o povo já bebe pouca água normalmente, sem comer, então piorou. Tudo isso foi o que a gente descobriu ali da Dani Gordon, que é uma doutora em medicina integrativa que participa da Sociedade Europeia. Não, tem outro estudo da Universidade do Tennessee que é apavorante. Eles fizeram um estudo com 24 mil americanos com mais de 40 anos, com pessoas que consumiam apenas uma refeição por dia, em vez das 3 geralmente recomendadas, e 30%. E eles apresentavam 30% mais probabilidade de morrer por qualquer motivo em 15 anos. E aí, gente, isso não é um problema do jejum. É por isso que a gente está falando que isso tem que ser feito com acompanhamento médico. Eu sei lá qual era a única refeição que eles faziam no dia, mas o fato é que se você está disposto a testar uma técnica como essa, que tem um monte de benefícios, você precisa estar muito bem monitorado, porque o estilo de vida inteiro precisa combinar com fazer jejum, né? A sua ingestão de proteínas, nutrientes, sua atividade física, o quanto você dorme, o jejum não vai salvar de tudo, né? Não, eu acho que é um investimento 360, Total. né? Eu acho que é assim, você quer fazer o jejum, além do acompanhamento médico, você vai ter que investir na qualidade da comida, como você comeu. Não é o jejum da produtora de moda de 15 anos atrás, que eu já fui, que assim, não deu tempo pra comer, come qualquer coisa. Quando eu vi, eu tava comendo hot dog com gin tônica, entendeu? Exatamente.
Dentro de todas essas polêmicas e contradições, o que a gente consegue afirmar com mais segurança é que o jejum pode mesmo ser muito eficiente, mas não é uma abordagem universal, eficaz e segura para 100% das pessoas, como nada é na vida, nem um creminho de skincare, nem um batom. Personalização médica é fundamental para escolher a melhor abordagem que funciona para a sua saúde e para o seu bem-estar. E independente dos horários das refeições ou da ausência delas, qualidade dos alimentos e uma escolha balanceada é crucial. Ou seja, não é tão simples assim, né? A única coisa que pode simplificar, eu acho, são alguns destinos que podem te ajudar e te acompanhar nesse momento. Então, a gente, fez muitos alertas aqui, porque a gente tem muito medo da repercussão dos nossos episódios, mas a gente sabe que, de alguma forma, essa febre existe, precisa ser abordada, e a gente vê aí retiro, clínica, programa, aplicativo, tudo isso em torno do assunto, né? Jejum, apesar de estar nessa trend, é uma coisa muito clássica e tem várias clínicas no mundo que fazem isso há, por exemplo, 70 anos, como a Buchinger Wilhelmine, que fica na Alemanha, que está na Espanha há 50 anos e é, enfim, o maior lugar dedicado ao jejum com aquele check-up, né? Exatamente. Inclusive, os hóspedes passam por exame de sangue, consulta médica, tudo isso desenvolve o tal plano personalizado que a Vânia já fez referência. Então, ali são várias opções de jejum, o que se adapta à sua duração, né, o seu tempo de hospedagem ali. E, como a gente vem acusando aqui, é uma experiência tridimensional. Então, é física, inclusive espiritual. Aí foi, Nem sei aí como foi é que longe. É isso. É que dá fome, deve dar alucinação, aí você tem um encontro espiritual, só pode ser isso. Tem uma outra clínica bem estabelecida, a Lanzerhof, que fica na Áustria, que tem esses programas mais de spa, até 650 calorias por dia, mas que você vai lá, faz uma análise super detalhada de você mesma, dos tratamentos, monitoramento de dados, frequência cardíaca, o tempo inteiro, com objetivos para além do tradicional emagrecimento. Então, otimizar a resistência, entender seu sistema imune, restaurar energia por meio do jejum. E deu para perceber que essa trend pega muito no leste, porque o último exemplo que eu vou trazer aqui é da doutora Ludmila Emilova, que é da Bulgária, e que é muito respeitada, porque há 30 anos ela administra um programa de jejum de frutas e chás. Então você pode optar por um jejum de até 30 dias, com 20 dias de jejum seguido e 10 dias de reintrodução alimentar, que também é um tema quando a gente fala de jejum, né? Não é que você faz 5 dias de dieta líquida e come batata frita. E come batata frita no dia seguinte ou faz 24 horas de jejum. Tá vendo? A gente precisa falar disso com seriedade. Gente, tem um monte de aplicativo de jejum. Se você... Porque eu sou desse tema, né? Eu fico recebendo 1000 sugestões no Instagram. O mais famoso é o Do Fasting, que ajuda você a rastrear, enfim, as suas horas, fazer um plano de refeições. Mas não defendo, não, que você faça sozinho. Acho que não tem como fazer um plano de jejum intermitente sem fazer um check-up para entender como estão seus níveis nutricionais. Pode ser muito problemático sem isso. Então, só baixa o aplicativo se você tiver feito o exame de sangue direitinho e tem acompanhamento nutricional para não deixar faltar nada. Certo? Certo, eu acho que a gente não deve brincar com a nossa saúde. Isso aqui é um assunto sério e o biohacking não é para amadores. E parece milagroso e fácil, mas, cuida do seu corpinho. Não sei pra quem que parece fácil, vou insistir. Ficar sem comer não é fácil. Você, Taurina, eu faço, vou falar o que eu faço também. Esse episódio foi gravado nos estúdios do Iguatemi. A gente tá aqui vestindo The Club. Eu tô de Isabela Capeto. Tô de Andréa Marques, sempre. A gente trabalha com a pesquisa da Larissa Nara e do Felipe Stoffa. Os nossos roteiros são da Katrina Carta Kovarik. A trilha é do Alex Batista. As artes da Núbia Lima. E a agência On The Nose e Space House são responsáveis pela produção. Obrigada pela companhia e até quinta. Até. Tchau, Bela!